Bom, antes de irmos para a parte mais complexa, vamos adicionar algumas validações de dados, tá? Primeiramente, eu vou vir nessa coluna de dividendos por cota e a validação de dados que eu vou colocar vai ser um número decimal maior do que zero. Além disso, a validação de dados aqui presente eu vou colocar também nessa data de pagamento. Então, aqui vai ser data maior do que. Pronto. Agora, para finalizar a nossa planilha de dividendos, só está faltando a coluna de quantidade. Mas aqui que vem a parte legal. Olha só, você concorda comigo que a quantidade que formos pegar das ações para considerar nos dividendos tem que estar obrigatoriamente na nossa carteira de investimentos antes da data base do dividendo? Ou seja, vamos dizer que a gente comprou aqui a ação Itaúsa. E a gente viu que a Itaúsa ia entregar dividendos com a data base dia 10 de 1 de 2021, ia pagar dia 15 de 1 de 2021, por exemplo. Então, a gente deve considerar nessa quantidade que vai receber os dividendos todas as cotas de Itaúsas compradas antes dessa data base. Ou seja, do dia 9 para trás, todas as cotas de Itaúsa devem ser consideradas. E somente dependendo dessa data, essa quantidade será somada ou não. E como essa função ela vai ser um pouquinho mais complexa, a gente vai dividir ela em partes, tudo bem? Como nossa busca pela quantidade depende da data, nós não podemos buscar simplesmente a quantidade total que está lá na nossa carteira de investimento. Essa quantidade aqui, por exemplo, Itaúsa tem 16 cotas. Mas eu não sei te confirmar se todas essas 16 cotas de Itaúsa foram compradas antes do dia 10. E por isso, a nossa complexidade nessa fórmula ela vai aumentar. Mas olha só como faremos. Vamos primeiramente buscar as quantidades quando a data de compra da ação for anterior à data base. Ou seja, você já tinha aquela cota da ação antes da data base. Então, vamos primeiramente criar essa nossa fórmula. E para nos auxiliar, eu vou criar ao lado da nossa tabela uma coluna e chamar de soma 1, por exemplo. Depois a gente exclui ela, tá? Então vamos vir agora, novamente, para a nossa planilha de transações de dividendos e vamos adicionar aqui soma 1. Bom, e como a gente vai comparar mais de uma condição para somar as quantidades, utilizaremos da função soma 6, pois a gente vai precisar de dois critérios. O primeiro vai ser o ticker, e a gente vai comparar se ele está sendo igual ao da linha que estamos fazendo os dividendos, e o segundo será a data que estamos analisando, onde a data de compra ela deve ser anterior à data base. Tudo bem? Então vamos lá fazer a nossa soma 6. Soma 6, e vamos agora pegar o intervalo de soma. O intervalo de soma ele vai ser a nossa tabela de transações, ações, e dela a gente vai buscar a quantidade. Tudo bem? O intervalo do primeiro critério vai ser novamente da tabela de transações e ações, sendo que dessa vez a gente vai comparar primeiramente se o ticker é igual. Se o ticker daqui for igual a esse ticker, ele vai somar as quantidades. Além desse, a gente tem mais um critério. E esse é o critério mais importante. Preste bem atenção, tá? O intervalo que vamos comparar para o nosso segundo critério será o cabeçalho da data de compra. Então, tabela de transações e ações, aqui será a data de compra. Vamos fechar. E agora faremos o seguinte. A gente vai querer que essa data de compra seja menor. Então, vamos colocar entre aspas duplas o menor. E caso a gente fosse utilizar uma data fixa, a gente poderia colocar a data dentro dessas aspas duplas. Por exemplo, 1 de 2021. Mas como a nossa data é variável, ou seja, a gente quer colocar uma célula, uma referência de uma célula, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fechar as aspas duplas e colocar o i comercial. Esse i comercial serve para fazer uma concatenação. Então, a gente vai concatenar e a gente vai querer comparar agora com essa data. Ou seja, a gente agora está pedindo como critério todas as quantidades que tiver a data de compra menor que a data base, que é exatamente isso que estamos buscando. Então, agora vamos fechar e pressionar Enter. Agora, vamos testar se está funcionando. Vamos vir agora em transações de ações e aqui está dia 10, ou seja, eu tenho que comprar antes do dia 10, como a gente viu na nossa tabela. Aqui era o dia 10, então eu tenho que comprar antes dessa data. E como você consegue ver, aqui já veio a quantidade de 16, que foi exatamente a compra que eu fiz dia 9. 16 cotas. Se eu colocasse aqui 25, lá eu ia receber o dividendo de 25 cotas. Ou seja, está funcionando para ações perfeitamente. O processo
para fundos imobiliários é exatamente o mesmo. Mas calma que não vai ser só essa lógica, tá? A gente também vai precisar subtrair as vendas das ações. Caso essa ação ela for vendida antes da data base, essa cota não deve ser levada em consideração também. Então vamos da mesma forma fazer essa fórmula em uma coluna auxiliar e depois subtrair das ações, tudo bem? Vamos inserir uma nova linha aqui ao lado. E aqui a gente vai colocar subtração 2. Pronto. Faremos da mesma forma. Vamos aplicar um soma 6, sendo que agora o nosso intervalo vai ser tabela de vendas. E aqui a gente vai pegar a quantidade. O processo é praticamente o mesmo, sendo que agora buscando da tabela de vendas. O intervalo de critério 1 vai ser a tabela de vendas. Aqui é ticker. E vamos comparar com esse ticker. Beleza? E o segundo critério, que é como fizemos anteriormente, vai ser tabela de vendas, sendo que agora é o critério da data de venda. E toda vez que a minha venda for feita numa data menor do que a data base, aqui eu esqueci de colocar o e-comercial, por isso que ele saiu, do que essa data base, eu vou querer que ele some essa quantidade. Então aqui a gente vai ter 0. Vamos agora testar. MXRF11, a gente tem 8 cotas sendo vendidas. Vamos confirmar lá em tabela de transações de fundos imobiliários. Ele foi comprado dia 10, só que aqui a gente tem que ir para as vendas. Aqui eu tenho 8 cotas sendo vendidas no dia 10. Ou seja, se eu colocar aqui dia 8, ele ainda assim vai ficar com 8 cotas, porque aqui é dia 15. Então, se eu colocar dia 16, ou até mesmo dia 15, aquele valor ali será 15 do 3, tá? Por isso, 15 do 3. Se eu colocar 15 do 3, ele será zerado. Perfeito. Ou seja, está funcionando perfeitamente. Para validar, eu vou fazer um exemplo só para Itaúsa, tá? Vou fazer uma venda de Itaúsa aqui. E vamos dizer que eu vendi ela no dia 9 do 1. Eu vendi, por exemplo, o valor de venda foi de R$10,59. E eu posso vender no máximo 25 cotas. Vamos dizer que eu vendi 15. Eu vendi 15 cotas e agora, na de dividendos, aqui eu vou subtrair dessa soma que eu fiz um total de 15 cotas que foram vendidas. Ou seja, está funcionando perfeitamente. Então, como já temos essas junções completas, na próxima aula vamos unir elas duas em uma só. Com isso, eu estou te esperando na nossa próxima aula. Nessa aula, vamos continuar o cálculo da quantidade de cotas que receberão dividendos de ações ou fundos imobiliários. Na aula passada, finalizamos a quantidade de somas das nossas ações e as vendas tanto de ações quanto de fundos imobiliários, pois ambos estão na mesma planilha de vendas. Nessa aula, vamos fazer o mesmo processo que fizemos para a soma das ações, sendo que dessa vez para os fundos imobiliários. E depois disso, vamos unir todas essas funções e fórmulas em uma só, tudo bem? Bom, vamos fazer passo a passo para não ter dificuldade nenhuma. Como já vimos na aula passada, para comparar com uma data não é nada complicado. Só precisamos lembrar da forma que faremos isso, que é utilizando as aspas duplas, colocando o sinal de mais ou sinal de menos, e como queremos uma referência, a gente vai utilizar o i-comercial com o objetivo de concatenar com a referência que queremos, beleza? Então, vamos agora fazer uma nova coluna para a nossa soma 2, tá? Aqui vai ser subtração 1 e 2, e aqui vai ser a soma 2. A soma 2, vamos da mesma forma colocar um soma 6, e aqui o nosso intervalo de soma será a nossa tabela de fundos imobiliários, e aqui vai ser a quantidade de cotas. No nosso primeiro argumento, no nosso intervalo do primeiro argumento, a gente vai comparar o ticker, né? Concorda comigo? Então, vamos colocar a tabela. E aqui vamos comparar o ticker com esse ticker. O ticker da linha. Depois, a gente vai para o segundo argumento, que esse é como fizemos na aula anterior. Vai ser o argumento de data. Mais uma vez, aqui vai ser a data de compra. E a gente vai comparar se essa data ela é menor, entre aspas duplas, do que a nossa data base. O i-comercial para concatenar e menor do que essa data base. Depois disso, a gente vai fechar e pressionar Enter. Agora sim, como você pode ver, esses dois está para os nossos fundos imobiliários e esse para as nossas ações. E para te provar que o de venda também está para fundos imobiliários, eu vou pegar essa data, 15 do 3, e vou alterar. Aqui está 15, eu vou colocar dia 10 do 3.
para você analisar que também é válido a subtração para as ações, como também para os fundos imobiliários. Pronto, agora que a gente já finalizou todas as fórmulas e funções que vamos utilizar, vamos unir todas elas em uma coluna só. E essa coluna vai ser a coluna de quantidade. Concentra agora para não perder nenhum detalhe, beleza? Bom, primeiramente, vamos utilizar da função se para compararmos se será uma ação ou um fundo imobiliário, beleza? Então vamos começar com a função se. Bom, se investimentos for igual a ações, nós colocaremos essa fórmula e subtrairemos dessa fórmula. Caso for fundo imobiliário, nós somaremos essa fórmula e subtrairemos dessa fórmula. Beleza? Então vamos fechar e agora vamos analisar como está. Pronto, essa vai ser a nossa quantidade. Agora vamos substituir o que é soma 1 por essa fórmula. Beleza? Ctrl C. Aqui onde tem soma 1, eu vou dar Ctrl V. Vai ficar bem grande, mas não se preocupe, eu te mostrei que vai funcionar da mesma forma. O resultado será exatamente o mesmo. Como você pode ver, o resultado está exatamente o mesmo. E agora, onde tem sub 1, 2, vai ser essa fórmula. Ctrl C. Onde tem sub 1, 2, eu vou substituir por Ctrl V. Pronto. E o último é a soma 2. Vamos Ctrl C, mais uma vez, e Ctrl V. Onde tem soma 2, a gente vai selecionar e Ctrl V. Enter. Ao fazer isso, a nossa fórmula, que agora está grande, mas anteriormente, ela é bem simples. Só somamos diversas fórmulas. Tudo bem? E agora, uma última função que vamos adicionar nessa fórmula será a função de se erro. Vamos colocar, se tiver algum erro, provavelmente não encontrar aquele ticker ou algo do tipo, colocaremos uma função se erro, que ele vai colocar a célula em branco, a quantidade em branco, tá? Pronto. Com isso, a gente finaliza a nossa coluna automática de quantidade. O que você achou? Olhando assim, parece que essa fórmula aqui, ela é coisa de outro mundo, né? Mas, como eu te falei, a gente vai quebrar esses problemas que são grandes em vários pedaços e vamos unindo no final, que vai dar tudo certo. Agora que finalizamos a planilha de dividendos, vamos formatar rapidamente ela, excluindo essas três colunas, como a gente falou, e ocultando, vamos inserir duas, deixar essa bem pequena, e ocultar todas essas, tá? Dessa forma. Diminuir. Aqui não é mais ações. Vamos agora fazer isso. E aqui, ao invés de ações, é dividendos.